Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Seja muito bem-vindo. Eu ontem não dei as caras por aqui, tudo por conta do computador, O computador é maravilhoso para resolver problemas que não tínhamos, disse alguém no passado. E é verdade, eu ontem resolvi atualizar o meu computador e a atualização durou mais ou menos 12 horas, razão pela qual eu não estive por aqui. Hoje ainda há alguma coisa a ser atualizada, mas já posso pelo menos usar o desktop. Que maravilha, não? Pois é. Muito bem. Com o computador atualizado, vamos às notícias do dia. A mais importante é o apartheid médico hoje na Europa, exercido sem nenhuma cerimônia, mas também, consoante a isso, a grande manifestação pública em vários países europeus contra o mesmo. Antes, contudo, quero fazer uma pequena introdução. A família Rothschild, e todo mundo já sabe quem é, levou mais ou menos 200 anos para dominar o sistema financeiro mundial. De que forma? Apoderando-se das casas das moedas, por exemplo, e dos bancos centrais de inúmeros países. Os Rothschilds são quase como que o lastro, eles próprios, do dinheiro que circula no mundo. Acreditem. Mas também outra grande família, ou pelo menos uma dinástica família, levou muitas décadas para assenhorar-se da produção laboratorial, por exemplo. Os Rockefeller são donos hoje, praticamente, de todos os laboratórios farmacêuticos do mundo, dos maiores aos menores. Isso nos diz alguma coisa? Bem, nos diz, por exemplo, que alguém está por trás desta fúria contra as criptomoedas. E também alguém está por trás, claro, do apartheid médico que se está implantando a céu aberto no mundo todo. O SGT Repórter trouxe hoje uma matéria muito interessante, falando sobre as últimas notícias, a atualidade dos últimos dias. E nesta matéria, ele achou coincidências, pontos que coincidem em relação às notícias de diversos países, como, por exemplo, a obrigatoriedade da pegadinha, nos mais diversos países. E, por outro lado, figuras sinistras que surgem da noite para o dia para, digamos assim, tomar conta da população, como é o caso da Áustria. A matéria refere-se ao primeiro-ministro austríaco, que até pouco tempo atrás era completamente desconhecido, como um verdadeiro tirano. Diz mais, diz que há um mês atrás, o pequeno ditador era desconhecido até mesmo num pequeno país da Europa Central, que pouca influência tem no mundo. Agora, infelizmente, para a maior parte da Europa, este pequeno ditador acaba se multiplicando em tantos outros, ou em muitos outros. Como, por exemplo, na Grécia, na Itália, na Holanda, em todos esses países há um pequeno ditador, realizando um crime contra a humanidade, ou seja, o chamado apartheid médico. Mas, entretanto, a população está se rebelando, está indo às ruas. Diz a matéria que há protestos em Roterdã, por exemplo, e os da semana passada tornaram-se muito violentos, o de sexta-feira. 2 pessoas foram mortas a tiros pela polícia. Em Roma também houve uma forte manifestação, estava literalmente transbordando de gente nas ruas dizendo não a esta estratificação arbitrária e indefensável da sociedade, diz o SGT Repórter. Viena viu a polícia se retirar e juntar-se aos manifestantes. Resumindo, diz o SGT, vemos hoje uma grande quantidade de ungovernables,
Pessoas sem governo, que não querem governos ou ingovernáveis, por aí, e seu número tem aumentado e muito. Mas, claro, nada disso vemos na grande mídia ou publicado pela grande mídia. É óbvio. Não obstante, busca-se hoje cada vez mais controle da população à custa de muita violência e intimidação. Bem, esse é só um aspecto do que eu trago hoje. Outro aspecto desta mesma pressão sendo exercida para o controle total da humanidade vem lá da Índia. Lá na Índia todo mundo sabe, é tarefa do faquir fazer a cobra subir. Sobe cobra, e a cobra, a serpente maligna, parece sim, está subindo e muito lá na Índia. A Índia quer porque quer, ou melhor, a Índia não. Alguns políticos, evidentemente, querem porque querem proibir, criminalizar, banir as criptomoedas. Leia-se Bitcoin em primeiro lugar. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. A Índia tentou de tudo, o parlamento indiano, parte dele, já tentou, desde 2019, vem tentando banir as criptomoedas. Não deu certo porque até agora o parlamento tem se recusado. Mas agora, no dia 29, haverá uma nova reunião do parlamento, a chamada reunião de inverno, quando se discutirá novamente a possibilidade da Índia banir o Bitcoin. Isso está sendo alimentado pelo primeiro-ministro Modi, que vê com muita preocupação o alastramento, o crescimento do investimento de indianos em criptomoedas. E o seu argumento principal é o seguinte, pasmem, as criptomoedas podem parar em mãos erradas. Esse é o argumento de Modi para que o parlamento vote uma lei banindo as criptomoedas. Como se o dólar, por exemplo, não pudesse parar em mãos erradas. Como se a rúpia jamais frequentasse lugares com uma fama, por exemplo. Não. Pessoas más, criminosos, etc., jamais se aproximam de moedas fiduciárias, não é mesmo? Mas com as criptomoedas, ora, isso é um perigo. A matéria muito boa, muito bem explicada, está aqui no Eurasia Review, ou melhor, perdão, está no RT News, e as informações são quentes. Diz a matéria, uma proposta para banir todas as criptomoedas privadas foi colocada na agenda do parlamento indiano poucos dias depois que o primeiro-ministro Narendra Modi declarou que ativos como o Bitcoin pode acabar em mãos erradas. O regulamento que está sendo redigido pelo Legislativo criaria a estrutura legal para uma moeda digital oficial, portanto, controlada, centralizada, etc. e tal. E proibiria todas as criptomoedas privadas na Índia, conforme revelado nesta terça-feira na Câmara dos Representantes, ontem. O projeto entrará em discussão quando esse órgão se reunir para a sessão de inverno em 29 de novembro. Uma iniciativa anterior com o mesmo viés foi rejeitada em abril de 2020, o que impulsionou o crescimento do mercado da criptografia. Embora não haja dados oficiais, estimativas citadas pela Reuters colocam o número de investidores em criptomoedas na Índia em torno de 15 a 20 milhões. Nesse caso não se diz o nome das criptomoedas, mas certamente aí a predominância é Bitcoin e Ethereum. Então imaginem, existem indianos hoje, os indianos que investiram em Bitcoin hoje fizeram um volume de 20 milhões de criptomoedas. Imagine 15 milhões de Bitcoin, por exemplo, e 5 milhões entre outras moedas.
É muita coisa, é tanto dinheiro que representa, em termos de rúpias, 400 bilhões, ou que daria, em termos de dólares, 5,4 bilhões. Os indianos investiram 5,4 bilhões de dólares em criptomoedas. Se a Índia aprovar esta lei que proíbe as criptomoedas, é claro que a tendência do Bitcoin é despencar e muito, porque, evidentemente, que todas essas moedas seriam vendidas. Termina o RT News dizendo que o Banco Central da Índia já havia anunciado em junho que está desenvolvendo a sua própria moeda digital, que será lançada ainda este ano. Quando você ouvir falar em Banco Central, BC, coloque a família Rothschild por trás, porque ela está, de alguma forma, influenciando aquele Banco Central também, o Banco Central da Índia. O grande vizinho da Índia, a China, por exemplo, declarou no mês de setembro a ilegalidade de todas as operações comerciais relacionadas com moedas virtuais e tomou medidas para impedir que plataformas estrangeiras estabeleçam negócios com investidores chineses nesta área. Resumindo, os dois grandes problemas da humanidade hoje: salvar uma moeda que permitiria a liberdade nas transações financeiras e também a luta contra o apartheid médico. As duas coisas estão super ligadas ou absolutamente interligadas. Repito, a família Rothschild, mas poderia ter sido qualquer outra, levou 200 anos para ter o controle da nota, da moeda, do dinheiro, do din-din. E agora, do nada, surge uma moeda que pode ser validada por qualquer um de nós, pelo computador, ou pela rede, ou pelas blockchains. Um ponto fora da curva, evidentemente, porque isso invalida até mesmo aquela profecia bíblica que diz que quem não tivesse a marca da besta seria impedido de comprar e vender. Pois bem, a marca da besta, é claro, está representada pelo poder dos Rothschild. O poder do dinheiro, por assim dizer. Você só poderá gastar o seu dinheiro se for um dinheiro autorizado por nós aqui. E evidentemente que ninguém quer que exista esta liberdade financeira no mundo. Uma moeda que não passe pelo controle da grande besta, como é o caso do Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda. Então, pau no Bitcoin, não é mesmo? E por outro lado, o povo se levantando, aqueles ingovernáveis, se levantando contra o poder de manter uns afastados do mercado, da vida pública, da política, e liberdade para outros que se sujeitaram a receber em si mesmos alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. Pois é, só que não posso dizer aqui, evidentemente. Você ainda duvida, não é? Que estamos literalmente no apocalipse. É claro que não, evidentemente. Ora, como assim? Por enquanto é isso. Até depois.